Olá, seja bem-vindo no canal UATV, onde falamos sobre operações militares da Ucrânia, tecnologia e acontecimentos políticos. Hoje, dia 4 de maio, você vai ouvir mais sobre os seguintes temas. Drones ucranianos sobrevoam a capital russa. Derrota política da Rússia, cimeira europeia, é realizada na Armênia. A Turquia registra uma queda acentuada no comércio com a Rússia. Durante a noite, drones atingiram a capital russa, alcançando um arranha-céu a cerca de 6 quilômetros do Kremlin, da Praça Vermelha, e a menos de 3 quilômetros do prédio do Ministério da Defesa da Rússia. A Torre Mosfilm está localizada em um bairro de elite da cidade. A Rússia já havia relatado múltiplos ataques de drones contra Moscou, afirmando que a capital está protegida contra ameaças aéreas. No entanto, declarações sobre segurança não significam, na prática, a ausência de vulnerabilidades. O ataque ocorreu por volta das 2 horas da manhã. Não houve registro de vítimas. Canais de monitoramento russos identificaram um modelo de drones como FP-1, marcando o retorno significativo de drones ao coração da capital do agressor, 5 dias antes de um desfile militar russo. Apesar do fato de que os drones ucranianos já atingem Moscou, a Federação Russa não apresentou uma proposta de cessar-fogo viável até agora. A situação foi comentada pelo primeiro-ministro da Polônia. Mas isso é um absurdo. De forma alguma vou convencer o presidente Volodymyr Zelensky a aceitar tais propostas. Se houvesse a possibilidade de um cessar-fogo e de uma interrupção do derramamento de sangue, não por algumas dezenas de horas, porque isso é conveniente para Vladimir Putin, mas como introdução a negociações de paz sérias, então, é claro, a Polônia apoiaria totalmente isso. Os resultados de abril das ações do exército ucraniano indicam a destruição de 25 unidades de sistemas de mísseis antiaéreos russos de alto custo e 13 unidades de sistemas de radar e guerra eletrônica com valor estimado superior a $1 bilhão. Ao longo de um mês, as unidades de drones Pássaros de Madjar, sob o comando de Robert Brody, com codinome Madjar, teriam destruído um total de 38 unidades de defesa antiaérea inimigas. Apenas entre 1º e 2º de maio, outras 4 unidades teriam sido atingidas, incluindo sistemas Panzer, Tor e radares P-18. De acordo com o comandante Robert Brody, a destruição contínua e sistemática desses sistemas no nível operacional abre corredores para ampliar ataques em profundidade contra a infraestrutura do complexo militar industrial do Kremlin. Volodymyr Zelensky mostrou vídeos de ataques à chamada Frota Fantasma nos portos de Novorossiysk e Primorsk. 2 navios petroleiros que eram utilizados ativamente no transporte de petróleo foram atingidos. Em seu comunicado, o presidente ucraniano agradeceu ao chefe do Estado-Maior pela condução da operação, bem como aos serviços de contra-inteligência e à Marinha ucraniana, pelo que classificou como trabalho consistente e resultados extraordinários. Zelensky afirmou que as capacidades de longo alcance da Ucrânia serão desenvolvidas de forma abrangente, tanto no mar quanto no ar e em terra. Drones ucranianos atingiram uma corveta multifuncional do tipo Karakurch e um terminal petrolífero localizados a aproximadamente 1.000 quilômetros da fronteira norte da Ucrânia. Segundo relatos, a embarcação era equipada com 8 mísseis de cruzeiro calibre com alcance de até 2.000 quilômetros, além do sistema de defesa antiaérea naval Panzer-M. O navio teria sido projetado para proteger infraestrutura estratégica e refinarias de petróleo contra ataques de drones ucranianos. O ataque faz parte de uma série de operações de longo alcance e até o momento não houve confirmação independente dos resultados do ataque pelas autoridades russas. O presidente Volodymyr Zelensky participou da reunião da Comunidade Política Europeia realizada em Yerevan, na Armênia, em um encontro visto como relevante do ponto de vista geopolítico na região do Cáucaso. A aproximação entre a Armênia e fóruns políticos europeus é interpretada por analistas como um afastamento gradual da influência tradicional russa no país. A presença de Zelensky na capital armênia é considerada simbólica por ocorrer em um contexto de redefinição de alianças regionais. A comunidade política europeia tem como objetivo ampliar a cooperação entre países do continente, em contraste com a política do Kremlin de manter sua influência no espaço pós-soviético e mantê-lo isolado. Hoje, tantos países estão representados aqui. É importante que a Armênia esteja aqui junto com todos os europeus e que pela primeira vez em 24 anos ocorra a visita do presidente da Ucrânia. Isso significa muito e demonstra a dimensão da nossa unidade, daqueles que valorizam a vida.
A guerra de 2023 entre a Armênia e o Azerbaijão vizinho marcou um ponto de inflexão. Na época, o Azerbaijão realizou uma operação militar rápida que levou à consolidação do controle sobre Nagorno-Karabakh, provocando o deslocamento de mais de 100 mil armênios étnicos. A Rússia, que mantinha forças de paz na região, teve atuação limitada durante o episódio. Antes disso, incursões do Azerbaijão em território armênio também não receberam resposta efetiva da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada por Moscou. Nesse contexto, o presidente russo Vladimir Putin acompanha com evidente desconforto o estreitamento das relações da Armênia com a União Europeia, em meio ao enfraquecimento gradual da influência russa na região. Ankara está reduzindo as importações provenientes da Rússia em um movimento que envolve bilhões de dólares em comércio, segundo o ministro do Comércio turco. Nesse contexto, Moscou enfrenta dificuldades econômicas e tem recorrido a medidas radicais. Mais sobre isso na próxima reportagem. As exportações de produtos russos para a Turquia caíram quase um quarto nos primeiros 4 meses de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo o ministro do Comércio turco, trata-se da maior retração entre todos os parceiros comerciais de Ankara. A queda no intercâmbio bilateral não é uma tendência recente. De acordo com o Instituto de Estatística da Turquia, o recuo já é registrado pelo 3º ano consecutivo. Nas importações entre janeiro e abril, a Rússia lidera a queda entre os países fornecedores, com redução de 3,5 bilhões de dólares. O orçamento do país agressor segue encolhendo. Após a invasão em larga escala da Ucrânia, o Kremlin colocou a economia em regime de guerra, elevando os gastos militares e reduzindo investimentos civis. No entanto, como observa a CNN, isso não tem produzido o efeito desejado. Uma das principais fontes de receita do orçamento federal, as exportações de petróleo, permanece sob pressão das restrições ocidentais. Além disso, ataques constantes das forças de defesa da Ucrânia a refinarias que abastecem o exército russo vêm afetando significativamente os volumes de refino. Como resultado, segundo o The Moscow Times, a produção de combustíveis caiu ao menor nível em 17 anos. 11 grandes petrolíferas russas preparam um acordo com o Ministério da Energia para estabilizar o mercado interno de derivados. Trata-se na prática da criação de um esquema de gestão do setor em condições quase emergenciais. Isso é positivo ou negativo? No curto prazo pode surtir algum efeito, mas não representa uma situação normal para a economia. Como mostra a experiência, medidas desse tipo podem ser adotadas, porém apenas por um período bastante limitado. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que, devido a ataques de longo alcance das forças de defesa da Ucrânia, Moscou perdeu ao menos 7 bilhões de dólares americanos desde o início de 2026. Com base nos resultados de abril, nossas sanções de longo alcance atingiram um novo patamar em 3 frentes: a redução das receitas petrolíferas da Rússia, bem como o alcance e a intensidade das ações. É importante não apenas atingir o alvo definido pelo objetivo operacional, mas também ampliar o tempo de paralisação, ou ao menos reduzir significativamente sua atividade. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na rede social X. A Rússia tenta cobrir o déficit orçamentário com a venda de reservas. Segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, no primeiro trimestre de 2026, o Banco Central russo reduziu significativamente suas reservas de ouro, que se tornaram um recurso de última instância. Em Moscou, a justificativa é de que as vendas ocorrem apenas devido aos preços elevados. Я, естественно, скептически отношусь к этим отговоркам. Naturalmente, há ceticismo em relação a essas justificativas. Na prática, a venda de 22 toneladas de ouro desde o início do ano indica que, ao longo de 2026, as reservas podem cair em dezenas de toneladas. Essa medida reflete a necessidade de equilibrar o sistema financeiro, já que ocorre simultaneamente a expansão da emissão de rublos. A principal fonte de financiamento da economia russa são as poupanças dos cidadãos, admitiu a presidente do Banco Central russo, Elvira Nabiullina. Ela explicou que as sanções fecharam o acesso das empresas do país aos mercados de capital ocidentais, restando como alternativa a mobilização de recursos internos. Nesse contexto, o ministro das Finanças russo incentivou a população a investir na economia nacional em vez de manter recursos debaixo do colchão. E tudo por hoje. Como demonstram os últimos eventos, a Ucrânia está fortalecendo não apenas sua força militar, mas também os laços políticos na região. Fique conosco para mais atualizações. Até amanhã.